tenha esses 3 princípios, eles devem evoluir por seleção natural. Outra coisa que a gente viu é que a seleção natural tem um explananda muito diverso. A seleção natural explica diversos fenômenos na biologia, né? E só que com a publicação do livro A Origem das Espécies, né? A publicação da seleção natural em 58 e A Origem das Espécies em 59, alguns fenômenos aparentemente eram difíceis de ser explicados pela seleção natural. Um deles, gente, é uma coisa que eu cheguei a comentar com vocês, que é o caso aqui do alce irlandês, né? O Irish Elk. Vocês estão vendo a foto aí? Então, né? Sim. Sim. Esse alce, que era, assim, um animal que não existia, tá? Na época da origem das espécies, ele foi extinto há 8.000 anos atrás, esse bicho. A gente chama ele de alce irlandês. Eu andei dando uma olhada, mas ele não é um alce também, ele é um veado. E ele não ocorre só na Irlanda também. Mas, enfim, nessa região, as pessoas tinham o costume de, né, quando encontrava essas galhadas aí enterradas, né, colocavam nas portas, né, os reis também colocavam em cima dos tronos, era um símbolo de poder, essas galhadas. E à luz da teoria evolutiva darwinista, né, do Darwin, a teoria evolutiva na época do Darwin, fica muito difícil explicar como um bicho tem um chifre desse tamanho, não é? Porque como que a gente vai dizer que ele aumentava a sobrevivência dele com um chifre desse tamanho? Porque é pesado, né? Só para vocês terem uma ideia, a galhada aí, ela tem mais de 3,5 metros aqui, ó, de envergadura. Então imagina, é mais de 3,5 metros aqui. É muito grande, né? Então o bicho certamente ele teria dificuldades, né, para se deslocar, né? Não é uma arma boa também contra predadores, porque seria difícil de manipular essa galhada. E ainda, além disso, para esse bicho em específico, naquela época, se acreditava que essas galhadas era a causa da extinção dele. Porque era um handicap. O handicap é tipo um fardo. Era um fardo muito grande carregar isso. Então a espécie se extinguiu por causa dessas galhadas enormes aí, né? E na verdade não foi isso, tá, gente? Essa espécie se extinguiu por causa de mudanças climáticas. Enfim, como que a gente explica esse fenômeno, então, né? Não só esse fenômeno, mas qualquer atributo que parece ser espalhafatoso demais. Qualquer atributo que parece ser mais custoso ter aquele atributo do que o benefício. Se você tem um atributo que custa, que vai te mostrar mais para os predadores, ou que vai ser mais difícil de você carregar, né? Que vai trazer alguma desvantagem. Como que isso acontece, né? Por que que esses atributos estão aí? Era de se esperar, pela seleção natural, que a seleção ela fosse otimizando os atributos e não deixando os atributos piores. Vocês entendem essa questão que estava colocada lá nessa época do Darwin? Então, quem vai responder isso é o próprio Darwin. Ah, sério? De novo ele? Né? Em 1871, então façam as contas aí, são 12 anos depois
da publicação do Origem das Espécies, o Darwin vai publicar um livro que chama A Descendência do Homem, né? The Descent of Man, em que metade do livro ele vai escrever sobre seleção sexual e a outra metade vai falar sobre o comportamento humano. Não sei se você sabe, Darwin teve um monte de filhos, né? Acho que foram 5 filhos ao longo da vida. E ele anotava, conforme os filhos dele cresciam, ele anotava os comportamentos dos bebês, né? Ele estudou os próprios filhos, estudou também uma orangotanga fêmea, né? Então, ele fez um estudo e escreve esse livro. Eu nunca li esse livro, né? Mas é lá que está, então, essa ideia de seleção sexual, né? E o que essa ideia vai colocar? Vai colocar que se um atributo, né? Se o valor de um atributo ele está diretamente ligado a, ao sucesso reprodutivo que aquele indivíduo tem, ele vai se sobrepor aos riscos de ter aquele atributo, né? Entendem? Então, seleção sexual é um tipo especial de seleção natural. É como se o atributo que está sendo selecionado entrasse num vórtex evolutivo e se descontrolasse, não vou usar essa palavra assim, mas que no termo evolutivo ele passasse a crescer muito porque ele está diretamente relacionado à reprodução, tá? E o Darwin, ele vai falar que isso pode acontecer por 2 mecanismos, tá? Um mecanismo é a competição entre machos, que é um mecanismo que a gente já conhece, né, gente? Exemplos de competição entre macho. O exemplo do alce irlandês aqui que a gente viu. Então, aquelas galhadas é uma forma daquele macho, inclusive, é uma forma daquele macho disputar as fêmeas. Então, os machos que têm galhadas maior têm mais oportunidade de acasalamento. Então, os descendentes dele também vão ter galhadas grandes, né? E aí, na próxima geração, aqueles que tiverem galhada maior vão deixar mais descendentes. E aqueles que tiverem. E assim a galhada vai. Entra nesse vórtex evolutivo e vai crescendo até um momento que não tem mais como crescer, senão o bicho não anda, né, gente? Então, seleção sexual assim, competição entre machos é nesse sentido, tá? Às vezes os machos eles podem ter competição de interferência, então, como acontece com bisão, às vezes eles batem, né? Cabrito bate cabeça um com o outro. Aqueles leões marinhos também que tem briga mesmo, né? Mas às vezes isso acontece apenas por uma demonstração, o que pode ter sido o caso do alce irlandês, né? Na verdade é o caso dos veados. Os veados eles não olham para o outro e falam, não, agora é porrada, né? Não é isso. Os veados, eles primeiro, eles se medem, né? Eles olham um para o outro e falam, não, deixa eu ver se essa galhada aí é maior que a minha. Se for maior que a minha, eu já nem vou entrar nessa disputa, não vou sair machucado, tá? E se eu tenho a galhada maior, eu já sou campeão. Quando acontece a disputa mesmo física, é quando eles não conseguem perceber quem é o vencedor. E aí eles têm que entrar na disputa física, tá? Eu adoro o caso dos cangurus também, que é uma luta super violenta. Não sei se vocês viram, eu falo na minha aula é, passada, assim, porque a gente olha para os cangurus e fala, ai, que bicho fofinho, mas os bichos são, tipo, tudo tarudo, assim, e violento, né? Enfim, então esse é um mecanismo, tá? E esse mecanismo, eu nem coloquei exemplo, porque é um mecanismo que a gente está acostumado, né? Também ocorre entre insetos. Inclusive tem essa frase aqui que está aqui do Darwin, ele estava falando. Você conheceu o canguru, Amanda? Não?
Os pássaros paraíso, pavão, né? Tá, eu vou falar aqui desses casos dos pássaros. Então, essa frase que está aqui do Darwin, gente, ele escreveu falando no contexto falando de besouros, né? Então ele fala assim, ó, se os machos fossem lutadores habituais, o tamanho dos seus corpos provavelmente teriam crescido através da seleção sexual, de forma que excedesse o tamanho das fêmeas. Então, aqui ele está explicando de dimorfismo sexual entre besouros, né? Não necessariamente essas armas, mas a seleção sexual explica também o dimorfismo sexual entre animais. Mas então, aqueles chifres de besouro. Tem as mosquinhas que tem um olho assim, vocês já viram? Tem um olho assim. É muito legal, porque elas medem mesmo, elas ficam uma com a cabeça e com a outra e vê quem tem o maior. É muito legal. Legal e bizarro. Então, geralmente, quando a gente vê esse mecanismo de seleção sexual, a gente está pensando na competição entre os machos. Mas existe também um mecanismo de escolha pelas fêmeas, né? Que é uma coisa que a gente não vê muito, né? Mas acontece. E o caso mais emblemático, se um dia vocês precisarem dar exemplo na aula, é o caso do pavão, que a Bruna tinha falado aí, né, Bruna? Da cauda do pavão. A cauda do pavão é a mesma coisa, né? É uma coisa super difícil do bicho andar, é super difícil dele correr de um predador, né? Mas por incrível Ele que fica pareça, super visível, né? é super visível. Vocês já viram um pavão tentando pular uma cerca, gente? É bizarro, né? Porque faz barulho, né? Mas os pavões, eles não entram em disputa. Eles não entram em disputa. Eles não são agressivos. Eles não brigam uns com os outros, né? Os machos. Pelo menos até onde eu li, né? Então, como que a gente explica esse rabo aqui, se eles não estão disputando? E aí, então, surge a ideia de que esse rabo, na verdade, é um atributo que a fêmea usa para escolher os seus parceiros, né? E... Tô tentando entrar aqui. E aí, como isso seria, né? Como seria essa ideia? É como se a fêmea pudesse, através desses océulos, né, que aparecem esses olhos aí no rabo do pavão, inferir a qualidade do macho com o qual ela vai acasalar, né? E aí tem uma série de experimentos de uma pesquisadora americana, eu acho, que é a Marion Petrie, com o pavão. E esses experimentos ficaram super famosos. Por quê? O que que ela fez? Ó, a primeira coisa que ela fez, ela falou: bom, se as fêmeas escolhem o macho, eu vou lá medir e vou ver que machos que têm mais océolos no rabo são os machos que acasalam mais, não é? Essa é uma hipótese, né? Então aí está colocada uma hipótese. Se existe escolha de fêmea, machos com mais océolos vão acasalar mais. Vamos ver o que que ela encontrou? Essa é uma imagem aqui do artigo mesmo. Olha que interessante, gente. Então, se o bicho ele tem menos de 100, ele tem 141 océolos, ele nem acasalou esse daqui que tinha 141. E o outro que tinha 141 teve só um acasalamento, só acasalou uma vez. Eu tô apontando aqui, vocês não estão vendo, né? Agora vocês veem? Casalou Sim. só uma vez, né? O outro que tinha 140 não casalou nada, zero. Não namorou naquela temporada, tá? E conforme aumenta o número, né? Aqui cada ponto é um pavão macho. Conforme mais olhos, né, os céus eles têm, que nem esse daqui que tem 161, maior é o número de acasalamentos. Então ele é mais preferido. Então o pavão que tinha mais de 160 ocelos aqui, ele acasalou com 8 fêmeas diferentes.
né? 8 fêmeas escolheram ele. Tá? O outro que tinha 160, 158, sei lá, acasalou com 7, né? Então, parece aqui que as fêmeas estão escolhendo machos com mais ocelos, tá? Porém, o problema desse experimento aqui, gente, é que é um experimento que a gente chama de experimento correlacional, né? Pode ser que a causa que explica o número de acasalamentos não seja diretamente o número de ocelos, mas sim, por exemplo, o tamanho do pavão. E aí, por outras questões, pavões maiores têm mais ocelos na cauda, e ela está usando o tamanho do bicho ao invés do número de ocelos. Como vocês resolveriam essa questão? Se eu falasse assim, tá bom, existe essa relação aí, mas pode ser que é o tamanho que está fazendo a fêmea escolher. Colocando penas com ocelos em pavões menores. Ótimo, muito bom, Pedro, muito bom. Você consegue me explicar por quê? Porque isso é a essência da experimentação, assim, na biologia. Porque aí eu elimino a variável do tamanho, né? Eu consigo controlar o tamanho dos pavões e, né, padronizar o tamanho e ir modificando o número de ocelos. Exatamente. Eu isolo a variável minha de interesse, que é o número de ocelos. Eu vou variar somente essa variável, né? E vou deixar as outras, não vou olhar. Então, isso é um experimento, é isso que a gente chama de experimento. E foi isso que a Marion Petry fez. Olha só, como não dá para aumentar, né, o número de ocelos, como o Pedro falou, né? Como é que você vai espetar uma pena, Pedro, no pavão? Tem como fazer isso? Você pode prender em outras penas, né? Pode pintar as penas que já tem. Mas tem uma coisa que é mais fácil de fazer. Você Quem tira sabe? Cobrir as penas dos pavões os grandes. ocelos. Isso, cortar os ocelos, né? Cortar é mais fácil. Então foi isso que ela fez. Ela cortou os ocelos do pavão. E ela comparou com o número de acasalamentos que ele teve, que aquele pavão teve na temporada passada. Então esse é o gráfico, ó. Aqui é o experimento, né? Quando ela cortou ocelos. E aqui é o controle, que ela deixou o mesmo número de ocelos. E ela comparou, né, a mudança no número de cópulas. Quem interpreta esse gráfico aqui, gente? Cadê vocês? O que aconteceu quando ela cortou os ocelos do pavão? Ele acasalou mais ou menos do que na temporada passada? Menos, né? Ele acasalou, em média, 2,5 vezes menos que na temporada passada. E Vez que o zero dá o tempo onde os dois estavam igual, né? Como se fosse a senhora que ela soltou o cronômetro. É isso. Isso. E o controle, que ela não cortou, eles acasalaram, não foi diferente de zero, né? Porque tem essa barrinha aqui cruzando o zero. Então, eles acasalaram o mesmo tanto que da temporada passada. Então, o número de ocelos influencia no número de cópulas. Mas, Vini, não pode ser, tipo, o tamanho da cauda? Não seria correlacional também? Porque, no caso, ela cortou e não diminui o tamanho da cauda. Uhum, uhum. Sim. Mas aí eu acho que é uma coisa bem correlacionada mesmo, né? O número de ocelos com o tamanho da cauda. Ah, Tá certíssimo. Tá certíssimo, Bruno. É a mesma coisa. Foi isso que eu pensei também, porque quanto maior o tamanho da cauda, mais ocelos ele vai ter. Aí você corta e Sim. vai diminuir. E o que vocês poderiam fazer para testar essa? Vocês estão colocando uma hipótese nova, o que é ótimo. O que vocês fariam para testar essa hipótese agora?
Tipo, eu não quero saber se eu quero separar o tamanho do número de ocelos. Eu acho que foi até o Pedro que falou de pintar os ocelos, sei Isso, lá. isso, exatamente. Coitados pavões. Vão ficar tudo cauda Talvez verde. até cortar os ocelos das penas que não interferem no tamanho, né? Nas penas menores. Não entendi. Ah, Cortar tá, o tá. Isso, boa, boa. Entendi agora, entendi. O tamanho que não interfere nas penas maiores, né? Ótimo. Viram, gente? Isso é assim é que se faz ciência. Você testa uma hipótese, corrobora, aí você fala, não, mas agora surgiu essa outra hipótese, igual vocês colocaram aqui, né? E aí teria que testar. Muito bem, Bruna. Mas aí tá. Aí vai surgir uma questão aqui. A Mari Petri, eu acho que não fez essa. Ela fez várias experiências. Podia a gente até ver se ela não chegou a pintar cauda de pavão, porque eu não cheguei a ver se ela fez isso, tá? Mas muito que bem. Agora fica a questão de por que a cauda, gente? Por que ela está olhando para a cauda? O que essa cauda significa, né? No pavão. que, apesar da cauda ser tão atrapalhar tanto a vida do pavão, ele consegue sobreviver. Então ele seria mais, sei lá, adaptado ao ambiente, ele conseguiria sobreviver mais e os filhotes, consequentemente, também sobreviveriam mais no ambiente, mesmo com uma cauda atrapalhando tanto a vida deles. Ótima hipótese, Pedro. Então, como você testaria essa hipótese? Boa pergunta. Ou alguém, gente, não é só o Pedro, não. Pode ajudar, viu? O Danilo tá falando da simetria. A Lisandra chamou de display sexual, que tá certo, viu, Lisandra? Então, a cauda do pavão é um display sexual do bicho. O Danilo falou que pode ser simetria também, né? Então, a gente poderia testar se não é a simetria da cauda. Mas agora eu estou interessado nesse experimento, nessa hipótese do Pedro, né? Que ele colocou que a cauda mostraria quem são os machos bons para a fêmea. Como que eu testo essa hipótese? A gente poderia pegar os machos que tiveram grande sucesso na temporada passada e talvez remover. Não sei. Remover da população? Não remover da população, porque eles estão ali enquanto variável, né? A gente tinha que remover o atributo deles. Cortar a cauda deles, né? Cruel, mas talvez. Não, mas a gente precisa de um experimento que vai testar se esses machos de fato são melhores. Pode ver a Entende? expectativa de vida de machos que têm cauda maior ou menor. Ótimo, Glória. Então, essa é uma predição da hipótese do Pedro. Eu espero que machos que tenham cauda maior tenham maior sobrevivência, Ô, Vini, e né? também a gente pode observar o número de filhotes que nascem dos ovos desses pavões, entendeu? Ótimo. Posso ver se filhotes que têm caudas maiores, se pavões com caudas maiores têm mais filhotes. Isso, que Né? aí testaria a fertilidade dele. Mas por que que a fêmea quer ter, a fêmea quer ter, a fêmea queria ter mais filhotes, será? Que a gente pode olhar para outro componente desses bichinhos aí, dos filhotes, que é uma coisa mais fácil. A gente poderia olhar a sobrevivência do macho, né, do pai. Mas tem uma coisa mais fácil da gente medir, pensando na vida real, né? O número de filhotes que chegam à vida adulta, Ótimo, perfeito. Aí chegamos então numa predição que está fácil da gente medir no campo. Eu vou olhar o tamanho da cauda do pai e ver a sobrevivência dos filhotes daquele pai, né? Quantos sobrevivem. Olha só o que ela achou, né? Quanto maior a cauda
do pai. Na verdade, quanto maior a média do tamanho do olho do spot, do olho lá. Quanto maiores os olhos, maior a sobrevivência da prole daquele bicho. Então, aí fica claro que as fêmeas olham a cauda como um proxy, como uma forma de rastrear a qualidade do macho. Interessante, né, gente? Então, esses foram experimentos dos pavões, né, da Marion Petrie, mostrando que não só os machos competem, mas as fêmeas também escolhem. E isso acontece, gente, não é só com pavões, isso acontece com uma série de aves, né, que fazem esse tipo de display sexual, né? Tem aves que dançam, tem aves que têm arenas, na verdade, para se mostrar, né? Tem o famoso macacão da bola azul, né? Que virou até um jargão, né? Que são aqueles macacos que têm os testículos azuis, então eles também fazem display sexual para a fêmea escolher. Enfim, é super bonito, né? Seleção sexual. Mas por que que isso acontece entre machos e fêmeas? Por que que são só esses... Por que que não pode ter competição entre fêmea e escolha dos machos? Por que que esses comportamentos são específicos de cada um dos gêneros, né? Do gênero não, do sexo biológico ali dos bichos? Por que que são os machos que competem e as fêmeas que não competem? Seria porque as fêmeas têm mais a perder do que os machos, no sentido Como? de que elas têm o investimento ali, né, na prole e também os recursos em si para a célula dela, né, reprodutora, que elas é bem pouquinho, do macho é exorbitante o número. Isso, exatamente isso. A gente vai dizer que existe uma diferença relativa no investimento dos diferentes sexos na prole, tá? Por que é uma diferença relativa? Porque funciona assim, ó. Os machos, na verdade, vamos começar pelas fêmeas. As fêmeas, elas produzem um gameta enorme. E os machos produzem um gameta pequenininho, né? Então, o custo relativo por unidade de gameta, que vocês podem falar assim, não, mas o macho produz muitos gametas, né? Então, compensa a diferença de tamanho. Mas aqui a gente está pensando na diferença relativa da unidade do gameta, tá? Então, sempre vai existir essa assimetria. Por definição, tá, gente? A gente define o que é macho e o que é fêmea por essa assimetria nos gametas. E por causa do dimorfismo sexual que vai vir daqui, por causa da seleção sexual. Então, as fêmeas produzem um gameta maior, os machos produzem gameta menor. As fêmeas produzem poucos gametas, os machos produzem muitos gametas. E as fêmeas produzem gametas relativamente imóveis, e os machos produzem gametas relativamente móveis. Tá? Então, qual desses dois aqui é mais caro relativamente à unidade? E qual é mais barato? Da fêmea é mais caro. Da fêmea é mais caro, né? Então a gente vai dizer que o custo desse aqui é maior, ele é mais caro. Caro entre aspas, né, gente? Que a gente não está falando de mercado aqui, mas investimento mais caro. Fora, né?
Então, é a fêmea que cuida, em geral, da natureza, tá? Isso não tem, gente, parênteses, né? Não tem nada a ver com a gente, tá? Não vai sair falando por aí que é por isso que acontece isso na sociedade. Não é por isso, gente. Isso aí que na sociedade acontece por machismo. Porque a gente tem uma cultura em torno da gente, né? Mas enfim, na natureza, geralmente a fêmea cuida. Por quê? Porque o investimento é maior, né? E é ela que escolhe. Ela quer um macho, por exemplo, que ajude ela a cuidar, né? O que acontece, por exemplo, em muitas aves, né? Elas escolhem atributos que são proxy do quanto aquele macho vai ajudar no cuidado parental depois da cópula, né? Acontece com aranhas também, não é só com as aves, né? Os machos competem. Os machos eles produzem muitos gametas. Então, o sucesso do macho não, ele é qualitativo, ele é quantitativo, né? Quanto mais acasalamentos eles conseguirem, ah, maior será o sucesso deles. Da fêmea, não é quantitativo, é qualitativo, porque ela tem poucos. Então, é qualitativo, ela tem que garantir machos de boa qualidade. Quando eu falo tem que garantir, tal, vocês imaginem assim, as fêmeas que garantem terão melhores descendentes, né? E aquele atributo da escolha, o atributo dela escolher, vai ser mais representado nas próximas gerações, por seleção sexual, né? Tem uma frase aí do Darwin, ó, ele falando assim, ó, a vista da pena do rabo de um pavão, em qualquer, não importa quando eu olho para ela, me faz sentir mal, tipo, me faz doente. Porque a questão do rabo do pavão existiu lá pro Darwin mesmo, sabe? E isso aí deixou ele doido, né? De ficar, quando ele olhava a pena, ele passava mal, assim. Seleção sexual, gente, é um universo à parte, tá? Vocês, por exemplo, podem perguntar assim, mas não são só os animais que têm anisogamia, né? Que são gametas de formas diferentes e de tamanhos diferentes. As plantas também têm anisogamia, né? As plantas verdes, né? Também têm anisogamia, né? Então, será que ocorre seleção sexual em plantas? Provavelmente ocorre, né? Nós não estudamos muito porque as plantas não têm comportamento, né? Mas, por exemplo, eu olho uma corola vistosa, eu falo, gente, isso daí tá muito espalhafatoso. Isso aí é um atributo que evoluiu por seleção sexual, né? Provavelmente relacionado ao componente masculino do fitness. Enfim, é um mundo à parte, gente. Isso aqui é uma coisa que a gente poderia estudar muito mais a fundo, tá? Mas Oi. Essa atribuição de macho e fêmea, no caso do tamanho do gameta, enfim, para plantas, não é meio que uma forma de antropocentrismo? Não sei se isso é muito nóia minha, mas eu vejo muito isso. Sim. Na verdade, não. A gente usa para planta, viu, Glória? Masculino e feminino também, porque por causa dessa definição mesmo, né? Gametas maiores, tal, não. Mas a gente tem que lembrar que em plantas, gente, as plantas têm um ciclo de vida diferente dos animais. Então aí você tem razão, Glória. Por quê? Porque as plantas têm um ciclo de vida com alternância de gerações. Então ela tem dois tipos de indivíduo ao longo da vida delas. Tem um indivíduo que é o esporófito e um indivíduo que é gametófito. O esporófito, ele produz esporos. Então, os esporos são todos de mesmo tamanho. Não dá para você dizer se o esporófito é macho ou fêmea, tá? Porque eles produzem esporos de mesmo tamanho. Então, os esporófitos eles são neutros. Agora, o gametófito, que são os indivíduos que produzem gametas, aí o gametófito feminino vai produzir gametas grandes, relativamente móveis e poucos, e o gametófito masculino vai produzir gametas pequenos, tanana.
Então, a gente pode falar gametófito masculino e gametófito feminino. Agora, como o gametófito nas plantas, principalmente nas plantas com flores, né, que são as angiospermas, eles são uma fase extremamente reduzida no tempo e no espaço. Então, o gametófito masculino, que é o grão de pólen, é super pequenininho e o tempo de vida dele é super curto. E o gametófito feminino, que é o saco embrionário, ele é super reduzido e super curto. A gente atribui esse valor de sexo do gametófito à planta que o carrega. É uma doideira, gente. Mas se a gente for pensar em termos biológicos, a planta é um esporófito, os esporos são do mesmo tamanho, né? Só que o gametófito é muito curto, então a gente pode chamar, e essa planta, né? Tem plantas que têm sexos separados. Né? Mas como é o sexo da planta? Se ela é um esporófito, ela não tem sexo. Mas você fala, não, mas ela só produz gametófitos femininos, então a gente chama ela de fêmea. E, por exemplo, o mamão, né, que tem sexo separado. Então, tem um mamão que só produz gametófito feminino, então a gente fala que é um mamão fêmea. E tem um mamão que só produz gametófito masculino, a gente chama de mamão macho. Tá? E tem plantas que são hermafroditas, que produzem os dois tipos de gametófito. Enfim, é uma história um pouco mais complexa, como sempre, gente, quando se trata de reprodução e sexualidade em plantas, é muito mais complexo e interessante. Mas valem as mesmas regras aqui de definição que é macho, que é fêmea. Acho que Quem escolhe no caso das plantas? Ótima pergunta. O Danilo tem uma pergunta. Deixa eu só responder aqui da Maria Eduarda, Danilo. Antes, quem escolhe? A fêmea. Então, por exemplo, quando o grão de pólen cai... Gente, vocês estão me perguntando um negócio aqui que a gente vai ficar a noite inteira falando disso. A Amanda já está quase dormindo já, né? Ela tem que aproveitar que você é especialista em plantas. Gente, por exemplo, quando o grão de pólen cai, ó, vou até desenhar agora, né? Você tem o estigma aqui, o estilete e o ovário, né? Da planta. E aqui estão os óvulos. Quando o grão de pólen cai, ó, vai cair o grão de pólen do macho 1, que é azul, e do macho 2, que é verde. Esse caminho aqui que ele tem que percorrer, ó, o macho 1 tem que crescer o tubo polínico até fecundar. E o macho azul tem que crescer o tubo polínico até ele fecundar. Esse caminho aqui, gente, o que é o estilete é uma pista de corrida. E a fêmea está selecionando qual que é o melhor macho aí. Entenderam? E isso de fato acontece. Então, por exemplo, quando o pólen é da própria planta, geralmente ele tem um desempenho pior ali naquele tecido feminino do que o macho de plantas diferentes, né? De outro indivíduo. Maravilhoso, né? E claro, como você falou, Maria Eduarda, isso é uma coisa da minha cabeça, viu? Mas eu não tenho vergonha de falar, não. Eu acho que as fêmeas escolhem através dos olhos dos polinizadores, né? Dos olhos, assim, entre aspas, do sistema cognitivo do polinizador. Então, ela usa, né, os olhos, o olfato, para selecionar também, né, os melhores machos. É como se ela emprestasse, né, a planta. É como se a planta emprestasse esses sensores aí dos polinizadores, né? Que massa. Ô, Vini, eu fiquei Oi. pensando sei lá, na corolla, assim, sabe? Tipo, tô voando aqui, tem uma corolla gigante ali, e eu vou lá e escolho ela, sabe? Não pensei nessa Uhum. parte do grande Sim, pó. sim, exatamente, exatamente. Até tem, viu, Maria Eduarda, estudos que vão mostrar que a corola, na verdade, é um atributo masculino, tá, gente? Então, nas plantas, quem usa saia é a função masculina. Por quê? Porque provavelmente isso evoluiu por seleção sexual por competição. As corolas que são maiores, elas têm mais sucesso, né? Tem mais sucesso e levam os seus grãos de pólen para mais flores e para mais flores diferentes e fecundam mais ovos. Essa é uma ideia que está aí. Difícil de comprovar,
mas tem algumas evidências de que isso acontece. E eu amo também, gente. Eu acho isso aí, assim, fenomenal. Inclusive, um estudo de um grupo brasileiro que mostrou isso. Cadê? O Danilo ia perguntar? Danilo? Plínio, eu acho que era isso também que você discutiu, mas eu queria voltar também para a protandria das plantas, assim, né? Qual que é a relação desse fenômeno com a cor, inclusive, da corola e, e essa efetividade em si da reprodução das plantas? Uhum. Poderia falar um pouquinho? Não sei. Se Então, quiser me indicar, protandria... leitura. Protandria que é, né, você tem a maturação da função masculina, né, dos estames, antes da maturação da função feminina, que é o pistilo, acontece provavelmente por causa de interferência sexual. Como os cruzamentos, né, entre plantas têm um desempenho geralmente maior e melhor, né, do que o cruzamento dentro da planta, né? Então, uma semente formada com pólen da própria planta é uma semente pior, assim, a plantinha que vai sair dali, ela é pior do que a planta de cruzamento, existem esses mecanismos de separação dos órgãos sexuais. E esses mecanismos podem acontecer no tempo ou no espaço. Então, a protandria é uma separação no tempo, né? E aí, essas fases, às vezes, elas podem acontecer com mudança de cor também, o que é muito doido, né? Então, ela na fase masculina pode ser de uma cor, na fase feminina pode ser outra. Como acontece, por exemplo, em Austroemeria, né? Que é uma liliácea, que ela troca de cor. Essa é até uma coisa legal de estudar, viu, gente? Porque se ela troca de cor, como o bicho vai reconhecer que é uma flor da mesma espécie, sabe? Eu acho legal essa questão. Também acho que Chega, aí chega, entra. Acho chega que de aí. planta! Oi? Chega de planta! Vamos. Depois a gente volta nisso. Queria trocar essa Não, ideia com você. pode falar seu Não, comentário final. acho que nisso o que é muito interessante é essa coevolução, né? Mas química em si, além do Uhum. visual, né? A gente tem ali os genes olfatórios. Tem muito disso, Sim. né, na tribo que eu estudo, né? De abelhas, são as euglossine. Acho Uhum. que é muito interessante a gente ver um estudo da evolução em euglossine muito pautado nos compostos químicos e aromáticos que elas utilizam também para atração ali da fêmea no puleiro, né? Sim, Mas, com certeza, Danilo. E depois a gente pode conversar, porque eu fui muito amigo no meu doutorado de um cara que estuda exatamente isso, assim, evolução molecular dos receptores de antena. Mas depois a gente conversa sobre isso. tá bom. Tá, gente. Então, isso, seleção sexual, né? Toda vez que a gente olha, assim, um atributo e fala assim, nossa, que atributo avantajado, né? Estranho. Parece que tem um handicap ali, né? O bicho tá... Provavelmente aquilo evoluiu por seleção natural. Ou quando a gente vê também fêmeas escolhendo, né? Então, também essa questão de escolher evoluiu por seleção sexual. Tá bom? Gente, vamos fazer um intervalo. Antes da gente entrar no próximo caso, que era difícil da seleção sexual explicar. Por quê? Porque hoje está acontecendo um momento muito importante no Instituto, que é a consulta eleitoral. Então, pega aí e vota se você não votou. Vai lá, vota, demora nem 5 minutos. Enquanto isso, a gente faz um intervalo e eu vou inserir um slide aqui na aula que eu tinha esquecido. Planta é sempre mais legal, viu, Amanda? Você vê que é Isso uma, não uma é opinião verdade. geral, é uma opinião geral aqui, ó. Isso não é verdade. Eu tenho certeza que eles vão concordar comigo quando eu mostrar os meus exemplos de animais super legais. Eu tô brincando. Meu bicho é quase uma planta, né, Vini? É o Esse bicho bicho que eu aí. trabalho. Vini, Essa. 5 minutos de intervalo que você falou? Vamos 5 minutos? A gente volta em 5 minutos. Olha lá, ó, já Obrigada, apareceu já Pedro. seus fãs.
É isso aí. Vou pôr minha blusa de frio da zoologia. Tô brincando. Tá, eu vou. Ah, o Caleb também, olha só. Tá, eu vou ficar aqui direto, porque eu tenho que... ia colocar um slide, acho que eu não coloquei no final. Então tá valendo, né? 5 minutos. Tá valendo, a gente volta 5 minutos. Tá. Ah, tá. A seleção sexual é massa. Eu fico pegando... Não sei se tem... Eu tô falando sozinho, não sei se tem gente aí, mas eu fico pegando imagem da internet, gente. Eu tô tomando só o bloco, só. Agora eu tomei um bloco... Gente, vocês não acreditam que eu tomei um bloco de um vídeo que eu gravei umas aulas lá no campus Umuarama. E no meu vídeo eu tava explicando assim da planta, sabe? Ah, isso aqui é um tronco, é um caule que tem suberização, crescimento secundário, papapá, papá. E tava tocando um sertanejo. Você acredita que a Sony requeriu os direitos autorais do vídeo? Ah, gente. Tava tocando lá, o que eu posso fazer, né? É sociedade em rede, Vini. Acontece. Tá todo mundo ali. Nossa. Ai, gente, vocês vão agora morrer de fofura. Agora eu fico pegando essas imagens que já vêm marcado, sabe? De onde veio. Igual no Matando Matheus Agrita, que eles usam só essas imagens para não tomar bloco. Eu entendo. Já deu 5 minutos? Acho que falta 1 minuto. A Emily perdeu a fofoca do sertanejo. Não, Emily, eu gravei uma aula lá no campus e tava tocando um sertanejo na hora que eu gravei a aula. E o YouTube
a Sony pediu os direitos autorais do vídeo. É mesmo? Nossa! Na verdade, assim, não foi um bloco, foi tipo uma desmonetização. Então, esse vídeo não pode ser monetizado. Perdi uma fortuna, né, gente? Porque meus vídeos, sei lá, 3 pessoas aqui. Porque é obrigado. Ah, pelo menos não foi bloqueado, né? Putz, que azar, hein? Nossa, o meu medo é bloquearem meu canal, mas acho que isso não acontece. Porque daí eu perco as aulas, né? Mas já tirei e coloquei no privado. Tá, gente, vamos lá. Um outro atributo, então, né, além desses atributos espalhafatosos, que era difícil de explicar lá na época do Darwin, um outro atributo era um atributo que a gente chama de altruísmo. O que é um altruísmo? Um altruísmo é quando um indivíduo ele tem uma ação, é um comportamento, né, do indivíduo que tem um custo imediato no fitness dele. Então, ele já perde ali imediatamente as chances de se reproduzir mais, né? Enquanto que os outros indivíduos daquele grupo a qual ele pertence aumentam o seu fitness. Como que isso evolui? Né? A seleção natural sempre não vai favorecer os indivíduos, né, aqueles atributos em indivíduos que se reproduzem mais. Então, como um atributo que faz você se reproduzir menos, imediatamente evoluiu, tá? E aí, o caso mais emblemático, né, de estudos sobre isso deixa eu plotar aqui. É desses esquilinhos que a gente chama de esquilos de Belgin. São os esquilinhos, gente, que são muito bonitinhos. Estão vendo aí? Os esquilos de Belgin, ó. Esses esquilinhos, eles vivem em grupos, né? E quando aparece um predador, né? Seja um predador no chão ou à sombra de um predador que passa, né, no céu, voando, ele dá um alarme assim, ó. Ele dá um gritinho. A gente, olha, que é muito bonitinho. E o que acontece quando ele dá o gritinho? Todos os outros saem correndo para se esconder, né? Então, dando esse grito, ele chama a atenção para ele do predador e ao mesmo tempo ele salva os outros aqui. Você fala, meu, como que surgiu esse atributo, né? Como é que esse atributo existe? Porque se ele morre já, a seleção ia cortar ele ali na hora, né? Porque ele tá chamando mais atenção para ele, na verdade. E isso, gente, permaneceu essa história, né, de altruísmo, permanece até hoje um pouco, né? Mas permaneceu até a síntese moderna, tá? Então, antes da gente explicar, olha só, é bom saber que esse tipo de comportamento, ele já é descrito em até 220 aves e 120 mamíferos. Então, é uma coisa que existe, gente. Você tem aves que... você tem um casal de aves cuidando de um ninho e tem um terceiro indivíduo ajudando a cuidar. Então, como que a seleção natural explica esse comportamento, né? De cuidado de alguém que não é pai? Por que ele vai cuidar? O que ele vai ganhar com isso? Vai, Lisandra, pergunta. Não, é só, se eu me lembro bem, né? E tem a questão de memória também, né? Que, tipo, se um ajudar. Não, como é que eu vou explicar? Tipo, se um do grupo não ajudar, quando ele precisar, ele não vai ser ajudado, né? Tem essa questão também. A gente vai chegar nisso. Vamos chegar nisso, né? Mas, enfim, esse comportamento de cooperação, de altruísmo, é um comportamento espalhado na história evolutiva. Surgiu várias vezes de forma independente
e é difícil de explicar. No caso dos esquilos, né, eles fazem esse gritinho, aumenta as chances. Deixa eu ver se está escrito se é alguma coisa que eu passei. A probabilidade dos esquilos gritarem é maior. Tá, então eles chamam mais atenção. Qual que foi a explicação para isso, gente? Então ficou assim, quase 50 anos, 60, 70 anos, sem explicação para esse comportamento, tá? Do ponto de vista da teoria evolutiva, né? E a explicação veio do Haldane, que é o seguinte: se aquele indivíduo lá que está gritando, o custo do grito, deixa eu até compartilhar aqui, que dá para a gente fazer uma formulazinha do que eu... Ai, fiz bobagem. Se o custo do grito... Estão vendo minha tela? Não, né? Não, Vini. Ainda não. Tá, agora sim, né? Sim. Se o custo do grito é menor que os benefícios para os amigos vezes o grau de parentesco, esse R, aquele atributo vai evoluir por seleção sexual, por seleção natural. Vamos tentar entender o que acontece. Aquele bichinho lá que grita, ele tem um custo direto para ele. Porém, e isso vem em estudos mais tarde, geralmente eles ficam em grupos de parentes, tá? Então, a relação de parentesco ali é alta. Então, se você tem, por exemplo, um pai, né, aqui, vou fazer de outra forma. Um macho que acasala com uma fêmea e tem uma família, né, sei lá, fêmea, macho, né? O parentesco entre esse macho e essa fêmea é zero. Eles não repartem nada do genoma deles. Mas o parentesco entre irmãos, então aqui, ó, é de 25%. Eu quero dizer que a semelhança entre esses irmãos é de 25%. A semelhança entre pais e filhos é de 50%. Tá? Então, se naquele grupo ali um se sentir ameaçado, né, apareceu uma ameaça, um deles vai gritar, é esse daqui. Então ele chama mais chance dele morrer. Porém, ele está salvando o pai, a mãe e 3 irmãos. Somados, ele tem mais que um genoma dele ali representado. Então ele está salvando mais do que se ele salvasse a ele mesmo. Vocês entendem esse argumento? E isso ficou conhecido como seleção de parentesco. Então, esse comportamento do altruísmo provavelmente evoluiu dessa forma. E ó, Karina, não sei se a Karina está ouvindo aí, isso que dá o nome do livro Gênio Egoísta. Porque quando eles vão lá no esquilo e veem que o bicho grita mais quando ele está próximo de parentes. Se não são parentes dele, ele fica caladinho. Né? E que as fêmeas gritam mais que os machos, né? E faz sentido, porque geralmente esse macho aqui, ele vai embora. Os machos vão embora da família, tá? Esse macho aqui vai embora. Fica só a fêmea. Então, geralmente, a fêmea tem mais relação com o grupo do que os machos. Os parentes bolsominions. Explica aí, Caleb. Ai, ai, os bolsominions da família, eu ia ficar quietinho no meu canto se tivesse perigo pro lado deles. Entendi. Então, isso ficou conhecido como seleção de parentesco e levou
essa metáfora assim super poderosa que o Richard Dawkins fez, que é do gene egoísta. Então, o que importa é o gene estar tentando se salvar, não é o bicho, é o gene. Lembra que ele vai usar a metáfora dos replicadores interagentes? Na evolução, o que importa, né, na visão dawkiniana, o que importa são os replicadores, né? E os interagentes são só veículos. E esse caso aqui de seleção de parentesco mostra exatamente isso, tá? E é bem legal. E outro exemplo disso são os insetos sociais, né? Que você tem uma colônia lá, a grande maioria daqueles indivíduos ali, eles não se reproduzem. Então, como que surge esterilidade, né? Como que surgiu a esterilidade? Surgiu esterilidade porque as operárias, elas são 75% parecidas entre elas, porque todas têm a mesma mãe. Então, esse tipo de relação provavelmente surgiu por seleção de parentesco, né? É como se as operárias se abdicassem, né? As operárias são sempre fêmeas, né, gente? Nas abelhas, né? Tô falando de abelha, tá? Mas em outros insetos sociais também, geralmente são fêmeas que se abdicam da função sexual, fica com uma função só de proteção, né? De operária mesmo. E só uma fêmea. Só que assim, você tem uma fêmea só que está colocando irmãs que são 75% parecidas entre elas. Então vale a pena, né? Que chama rainha. Mas na verdade, eu sempre penso na colmeia, a rainha é meio que uma escrava, né? Porque ela fica só lá botando ovo e tal. As outras são mais livres, eu acho. Mas, enfim. Então, os insetos sociais explica isso, né? Essa formação de castas num grupo geralmente é explicado por seleção de parentesco, tá bom? Mas, e aí vem o pulo do gato, nem sempre o comportamento de altruísmo evolui entre parênteses. E aí a gente entra num problema. Por exemplo, aqui tem um exemplo para vocês dos leões. Aqui. Dos leões, né, que eles vivem em grupo, né, e eles não são parênteses, né, eles se encontram assim ao longo da vida, não necessariamente são parentes, e eles se ajudam assim a defender, a caçar, né, a defender suas leoas, não sei, a se defender, né. E também tem o caso dos suricatos. Deixa eu passar aqui. Que são esses bichinhos também maravilhosos aqui, que eles atuam junto também quando eles estão ameaçados, né? Então tem uma cobra aqui, não sei se vocês viram, uma cobra, daquelas cobras, sei lá, cobra não, né? Serpente, né? Falar certo aqui, porque serpente que tem aquela que é chata, né? E aí eles... os suricatos são lindos também, ó, porque fica muito sentinela, né? Ó, para ver se tem outro tipo de predador, e eles juntos eles conseguem espantar a cobra. Se eles estiverem sozinhos, eles são presa fácil. E esses bichos aqui não necessariamente são parentes, estão fazendo altruísmo, né? Eles estão se ajudando. É uma cobra mesmo. É uma cobra, cara. Capelo. Que massa. Então, achatada aqui a serpente, que é uma cobra com seu capelo achatado. Então, ali eles estão ajudando. Como isso surge? E aí, gente, a explicação, né? Esse questionamento, na verdade, ele vai levar a gente a uma questão que é uma questão fundamental na filosofia da biologia, tá? Que é qual é a unidade da seleção natural? O que é selecionado, gente? Então, você pega um autor, o Fischer vai falar, o que são selecionados são os genes, os alelos. O Wright, que é outro arquiteto da síntese, vai falar, olha, o que é selecionado são partes do genoma.
O Mair vai falar o que são selecionados são organismos, né? Então, qual é a unidade da seleção? Em que nível da organização biológica acontece a seleção natural de fato? É lá no gene, né? Então, quando eu falo, viu, Karina? Quando eu falo assim, eu não sou o maior fã do Dawkins, tal, porque o Dawkins vai colocar essa visão, né? Que uma visão de evolução genecentrista que a gente fala. Por quê? Porque o que importa é o gene. O gene é a unidade última da seleção natural, tá? Mas você pega outros autores e fala, não, tem outros. A seleção pode acontecer em outros níveis, tá? E aí a gente vai entrar aqui numa questão mais teórica, é até difícil de trazer exemplos, assim, de fato, né? Mas tem exemplos, tá? É de que a seleção, na verdade, ela não ocorre em um nível específico. Então, não tem como a gente definir uma unidade específica de seleção ou preponderante da seleção natural. Que a seleção natural ocorre em múltiplos níveis, tá? Para a gente entender, então, seleção em múltiplos níveis, cadê? Eu separei, ó, tem aqui esse livro, que é um livro fenomenal. Eu trouxe uns livros aqui. Aqui, ó, evolução e os níveis de seleção. Muito legal, desse cara chama Samir Osaka, lá de Cambridge. Então ele explica, não é uma ideia dele, mas ele explica muito bem o que são seleção em múltiplos níveis, tá? Então, para a gente entender, a gente vai ter que pensar em dois pressupostos, tá, gente? E aí vocês anotem aí no caderno de vocês. Já vou anotar aqui para a gente construir esse pensamento junto. Então, os pressupostos. Pressupostos é o que são coisas que a gente vai assumir como verdadeiras, né? Então, o primeiro pressuposto é que a organização biológica é hierárquica. Então, a gente vai chamar isso de natureza hierárquica da organização biológica. Esse pressuposto é muito fácil de verificar, né, gente? Porque a organização biológica é hierárquica. Então, a gente tem moléculas que formam organelas, as organelas estão dentro das células, as células formam tecido, o tecido forma um órgão, os órgãos formam sistemas, os sistemas formam os organismos, né? Os organismos formam as populações formam uma comunidade. Vocês lembram disso? Né? Vocês lembram dessa questão da organização biológica, das organizações biológicas? Então, ó, eu até posso fazer um esqueminha aqui para representar o que é a organização, né? A natureza hierárquica da organização biológica. Eu sempre posso pensar em independente do nível que eu esteja pensando, sempre vai haver, eu posso sempre definir partículas e coletivos. Então, por exemplo, se eu penso se eu penso como partícula célula, o conjunto de célula, o coletivo de célula é o tecido. Entende? Agora, se eu penso organismo, eu posso pensar no nível abaixo de organismo, o que eu tenho? Sei lá, eu tenho os tecidos. No nível acima do organismo, o que eu tenho? Eu tenho a população.
Então, eu sempre posso pensar nessa relação entre partículas e coletivos, né? Você tem uma organização abaixo e uma organização acima, independente de qual você olha, de qual nível você está olhando. O que define mesmo é que partículas são partículas dentro de coletivo é que elas interajam entre elas. Então, para elas serem partículas reais, deve haver algum tipo de interação, tá? Então, vamos pensar, organismos em uma população, eles interagem, são da mesma espécie, então eles podem interagir, né? Podem competir entre eles. Então, eles são partículas dentro do coletivo população. Se eu penso cromossomos dentro de uma célula, né? São partículas dentro de um coletivo, né? Níveis hierárquicos diferentes da organização biológica. Então, gente, isso faz parte da natureza biológica, a organização hierárquica. Está posto, é uma coisa que acontece na natureza, tá? O segundo pressuposto aqui, então, que a gente vai tomar como verdadeiro, é que a seleção natural tem natureza abstrata. Então, a natureza abstrata da seleção natural. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer sistema que tem aquelas 3 características lá que a gente estudou do Levontin, que é o princípio de variação, princípio de seleção e princípio de herdabilidade, evoluem por seleção natural. Qualquer sistema. Então, a seleção natural ela é abstrata, ela pode atuar em qualquer sistema. Ela atua no mercado. Quer ver um exemplo muito legal? Tem uma música dos Beatles que é Yesterday. Já ouviram? Todo mundo já ouviu, né? Gente, essa é a música mais reproduzida da história da humanidade. Tá? E sei lá, vocês podem procurar aí quando ela foi gravada pelos Beatles, né? Tá. Essa música foi a música mais reproduzida da humanidade. Então, vamos pensar assim. Ao longo do tempo, essa música ela foi sendo reproduzida. Surge um momento que alguém grava essa música de uma forma diferente. Então, a gente tem o primeiro princípio, o princípio de variação. Você tem uma música original dos Beatles e a primeira gravação, o primeiro cover da Yesterday dos Beatles. Aí, gente, essas músicas, né? Então você tem um princípio de variação. Essas músicas elas vão ser tocadas mais ou menos. Então elas vão ser reproduzidas mais ou menos nas rádios. Ou seja, você tem reprodução diferencial, né? Se essa música aqui que foi que é o cover for mais legal que a Yesterday dos Beatles, ela vai se reproduzir mais nas rádios, tá? E elas têm herdabilidade, porque quando reproduz, a música que é tocada, ela parece com a música que tocou anteriormente. Então a gente pode pensar que Yesterday e todos os seus outros covers, que eu acho que são mais de 100 covers que já fizeram da Yesterday, evoluiu por seleção natural. Né? Imagina, aqueles covers que ficou bosta, ninguém vai ouvir, não vai ser reproduzido nunca mais. Extinção. Eu acho que isso aí foi uma seleção estabilizadora. Só ficou dos Beatles mesmo, que é boa, né? É verdade. Mas, gente, seleção natural é natureza abstrata. Então, tem gente que usa seleção natural para explicar o mercado, né? Nossa, Zé de Camargo, nossa. Se você não falasse, você desenterrou um fóssil aqui na nossa metáfora, né? Que se você não falasse, ninguém saberia que existiu. A Fernanda é a paleontóloga do Yesterday. Então tem gente que pensa no mercado, sabe? Olha, quem vai prosperar no mercado? Aquelas pessoas que conseguem reproduzir receitas, por exemplo, no mercado da gastronomia. Conseguem reproduzir suas receitas, né? Conseguem mais gente para comer
e está sempre fazendo ali a receita, né? Tem variação, as pessoas podem escolher, tem variação, só que algumas pessoas têm reprodução diferencial, né? Se reproduzem melhor que outras, está vendendo mais, né? Então reproduz mais aquela receita. E tem herdabilidade, né, gente? Então a receita sempre é parecida com a receita anterior. Evolui por seleção natural, tá? Então, isso é a natureza abstrata da seleção natural. Então, aqui a gente tem duas naturezas, a natureza hierárquica da organização biológica e a natureza abstrata da seleção natural. Muito bem. Então, se eu conseguir provar para vocês que aqueles 3 princípios da seleção natural, que é variação, reprodução diferencial e herdabilidade, ocorrem em 2 níveis, por exemplo, no nível da partícula e no nível do coletivo, a gente vai ver que a seleção ela não necessariamente está ocorrendo em um único nível, ela está ocorrendo em mais de um nível. Então a gente pode falar que ocorre em níveis múltiplos. O exemplo que eu vou dar para vocês é um exemplo seguinte. A gente vai pegar aqui e vai pensar no nível celular, tá? Então a gente vai pensar uma célula aqui. Que tem. É uma célula vegetal, tá, gente? Vocês viram que eu descobri agora essa ferramenta, ó, quando eu quero fazer formas? E essas células, elas têm de 2 formas, tá? Ela tem a forma quadrada e ela tem a forma redonda. Ah, não pegou. Aqui meu círculo ficou tão perfeito que nem pareceu ali. Não, não tá pegando, gente. Ai, por que tá círculo? Ah, tava tão legal esse esquema. Pois é. Tá. Deixa eu ver. Se eu não fechar, será que... Ah, se eu não fechar, ele fecha. É isso. Vou fazer de novo para ficar bonitinho. Ai, não funcionou. Ah, você tá de brincadeira comigo. Bom, vai ser assim. Tá, gente? Então, ó. Então tem esses 2 tipos aqui de células, tá? Células vegetais quadradas e células vegetais redondas, tá? Então a gente está olhando aqui, existe variação, existe reprodução diferencial, então seleção, né? Estou falando para vocês, então posso falar assim, a célula quadrada se reproduz mais do que a célula redonda. E existe herdabilidade. Uma célula quadrada, quando ela se reproduz, ela produz filhas quadradas. E uma célula redonda, quando ela se reproduz, ela produz filhas redondas. Então, a evolução da forma da célula vai acontecer por seleção natural. Mas agora a gente vai olhar no nível de baixo da célula, tá? Nesse nível aqui, a gente tem célula vegetal, tá? A gente tem os cloroplastos, que são organelas celulares também, que são responsáveis pela fotossíntese, e eles têm meio que uma vida própria, né, gente? Vocês sabem, né? Cloroplasto, ele mesmo se divide, né? Ele tem o próprio DNA, ele tem a própria maquinaria para se dividir e fazer suas proteínas e enzimas. Então, dentro dessas células tem cloroplasto aqui, que é esse cloroplasto verdinho. Mas não tem só esse verdinho. Tem esse cloroplasto aqui, ó, que é mais clarinho, também. Então, aqui tem variação,
que é a cor do cloroplasto. Tem seleção diferencial, né? Então, o cloroplasto verde, ele tem mais verde, mais escuro, tem mais clorofila. Então, ele se reproduz melhor do que o cloroplasto mais clarinho, tem menos clorofila. E tem herdabilidade. Então, o cloroplasto verde produz cloroplastos verde e o cloroplasto azul produz cloroplastos azuis, tá? Agora, pensa comigo. O que determina quantos cloroplastos verde vão estar representados na próxima geração? É só o quanto ele se reproduziu ou também o quanto as células onde ele está se reproduziu? Os dois. Os As dois, células também. né? Os dois. Então, gente, olha, aqui a gente está vendo um exemplo de que a evolução de uma organela depende da evolução do nível superior, que é a célula, né? Agora eu posso perguntar ao contrário também. A evolução da forma da célula depende só das células ou depende das organelas que estão lá? Por exemplo, o cloroplasto que é mais verde tem mais clorofila. Então, aquela célula lá vai ter mais energia se tiver mais cloroplasto verde. Então, é uma via de mão dupla, tá? É uma via de mão dupla. E isso aqui que a gente chama de seleção em múltiplos níveis. E a gente fala em múltiplos níveis, gente, por quê? A gente falou aqui, né? Entre a célula e a organela. Deixa eu ver se eu consigo arrastar isso para cá. Peraí, gente. Descobrindo como funciona. Que saco. Tá, a gente falou entre a célula e a organela. Mas, última chance. Vou colocar mais para baixo aqui, né? Mas, gente, a célula, ela não está solta. A célula está dentro de um organismo que também que também tem atributos variáveis, que também tem seleção e que também tem herdabilidade. E esse organismo está dentro de uma população. Que também tem seus atributos, que pode variar. Então, você tem populações que são mais cooperativas, os organismos cooperam mais. Então, essas populações, por exemplo, podem ter mais sucesso. Então, pode sair mais populaçõezinhas dali, né? E as populações que saem dali vão sair com herdabilidade, com as mesmas características, tá? Essa organela aqui, ó, ela também tem moléculas. E assim por diante. Então, se eu pergunto para vocês assim, olha, o que determina a evolução por seleção natural de um organismo? Eu vou falar, gente, não dá para a gente pensar separado. A gente tem que pensar no que está acontecendo nos outros níveis da organização, tá? É claro que, às vezes, assim, bom, antes disso, o que eu quero falar é que isso aqui, gente, evolução em múltiplos níveis, né, seleção em múltiplos níveis, é uma coisa que está formalizada matematicamente. Então, matematicamente é uma coisa que a gente sabe que é possível que aconteça, tá? Porém, é muito difícil você medir, né? Qual que é a seleção natural que influencia, o quanto da seleção natural que os organismos estão experimentando se deve à população
se deve ao nível celular, se deve ao nível da organela, se deve ao nível das moléculas. É muito difícil medir isso, vocês entendem? Mas teoricamente é possível que isso aconteça, tá? E é possível a gente, inclusive, calcular o quanto que a seleção total está particionada nesses outros níveis, né? Vini, posso fazer um comentário? Não sei se eu Pode. vou passar, falar alguma coisa que você vai falar. É só porque eu acho isso muito interessante, eu queria chamar a atenção para o pessoal pensar em relação à teoria da ciência mesmo, a questão epistemológica de ver a seleção como multinível ou pensar na seleção como ocorrendo só nos genes ou só nos indivíduos. E quando, por exemplo, a gente pensa que o nível da seleção é no gene, isso leva a um foco no gene, é o gene que importa. Então, isso limita a visão, né, ou isso direciona a ciência para aquilo. E a gente deixa de ver com importância outros pontos. Então, essa questão de focar em um ou outro nível, independente de qual seja. E essa é uma visão, essa visão multinível, ela é muito mais democrática, né? De certa forma. Sim, e assim, isso fez parte da história da biologia, porque com a descoberta da molécula de DNA na década de 50, a publicação do gene egoísta, né, na década de 70, a biologia molecular vai ter um boom, assim, né? E as outras coisas que eram importantes para a evolução, que é o desenvolvimento do organismo, os grupos, né? Seleção de grupo é uma coisa proibida, gente, assim, né? Na síntese moderna. Então, ficou de lado. Ficou de lado. Então, aqui a gente está falando, olha, os grupos, se um organismo tiver uma ação ruim, por exemplo, ele está compartilhando o que a gente falou, né? Ele é altruísta. Sei lá, tem um caso dos morcegos. Os morcegos que saem para comer e tem os morcegos que ficam dentro da caverna lá. Não sai para comer. E aí os morcegos que saíram, eles trazem o sangue na barriga e regurgita na boca do amigo. Olha que absurdo isso é do ponto de vista do gene egoísta, né? Por que o morcego vai fazer isso se ele nem é relacionado? Mas aí a ideia os grupos que fazem isso, que compartilham ali o sangue, eles têm mais sucesso. O fitness médio daqueles indivíduos é maior quando eles compartilham do que quando eles não compartilham. E por isso evolui essa característica do compartilhar, o atributo do compartilhar. E isso pode também estar envolvido com a evolução da nossa própria espécie, né? Do altruísmo na nossa própria espécie, né? Por quê? Porque os grupos de pessoas que compartilhavam tinham, em média, mais sucesso, podiam produzir mais filhos do que os grupos que não compartilhavam, né? E, então, essa questão da seleção em múltiplos níveis foi colocada, né, na literatura, mas ela é usada para explicar as grandes transições na história da biologia. Morcegos têm compaixão. Eu não entendi por que o Nietzsche chora, Danilo. É que no livro ele critica muito, Vini, a genealogia da moral. Ele começa, né, o livro criticando em si a compaixão como um primeiro afeto Ah, tá. e assim, né, da subvalorização da vida. A compaixão seria um afeto que é contra a vida. É muito louco. Ah, entendi. É uma ideia bem, não ter, assim, bem egoísta, assim. Eu Mas tá, então pensei exatamente nisso quando eu li. Então, a seleção em múltiplos níveis,
ela explica, né, segundo esses autores aqui, então, que vai ser o Maynard Smith, que é um biólogo muito famoso também, e esse daqui, que é o Sassmari, que eu não sei pronunciar o nome. Aí vem esse livro aqui, ó, As Grandes Transições na Evolução. Então, para eles, esse fenômeno de seleção em mais de um nível vai explicar a origem dos cromossomos. Então, quando que as moléculas de DNA, que são replicadores independentes, passam a se juntar em uma única estrutura que é o cromossomo? Quando elas têm maior sucesso estando em grupo do que sozinhas. Então, aí surgem os cromossomos. É uma grande transição na biologia. Você passar de moléculas independentes, menores, para macromoléculas que se dividem, né? Quando surgem os eucariotos? Quando as células englobam umas às outras, né? E surgem as organelas. Por quê? Porque elas englobando umas às outras têm um fitness médio maior do que se elas estivessem sozinhas, né? Então é melhor ficar em grupo. Origem do sexo, né? Por que as plantas e os bichos vão pegar só metade do seu genoma e misturar com outra metade? Elas poderiam passar o genoma inteiro, ao sucesso absoluto, né? Mas elas juntam com outra metade. Por quê? Porque as chances daquele genoma se reproduzir a partir do sexo é maior do que se for sozinho, né? Nas próximas gerações. Não que ela enxergue isso, mas foi por isso que foi selecionado. Organismos multicelulares, né? Então, células que estão em conjunto, aqueles organismos ali, né? Aquelas células em conjunto, elas conseguem, elas têm maior sucesso do que sozinhas. E, por fim, os grupos sociais, né? Os grupos, as pessoas em conjunto, as pessoas, né? Mas os organismos ali em conjunto têm maior sucesso do que os organismos separados, né? Então, isso tudo seria explicado por seleção de grupo, tá? O que é muito legal, que eu acho muito legal. Muito que bem. Agora a gente já está indo para o final e a gente vai ver aqui outros processos evolutivos também. Não sei se vocês têm perguntas. Outros mecanismos evolutivos. Por quê? Porque a gente sempre, quando a gente está falando de evolução, a gente vai dar ênfase à seleção natural, né? Que é um mecanismo evolutivo. Mas existem outros mecanismos também, tá? Que são esses daqui. Então, vamos recapitular só rapidinho para a gente terminar. O que a gente chama de evolução? A gente falou assim, evolução, quem tem aí definição lá da primeira aula? É a mudança na frequência, né? Não? É mudança. Você lembra, Amanda? Acho que a gente falou mudança ao longo do tempo. Não foi? Mudança ao longo do tempo. Então, a gente está pensando aqui nos processos microevolutivos, tá? Então, vamos pensar aqui que a gente está olhando organismos que são vermelhos e redondos. E que vai passar um tempo, né? Então, a gente vai chamar isso de delta T. Ai. E aqui vai surgir, né? Aqui nessa população também tem alguns organismos que são azuis, tá? Tem 2 bichinhos azuis, tá bom? Muito bem. Evolução vai acontecer quando tem mudança. Então, agora, em vez de 2, eu vou ter 5. Lembra que a gente viu aquele joguinho lá? Não sei se vocês brincaram com o joguinho dos blobs. Então, ocorreu aqui evolução, gente. Mudança no tempo. Vocês concordam comigo? Tá?
Mas tem outros mecanismos também, gente, que podem levar a que isso ocorra. Por exemplo, imagina aqui nessas duas populações, né? No tempo zero aqui, não tem a frequência do indivíduo verde é zero, não tem nenhum indivíduo verde. Mas no tempo 1, é uma frequência, ela é próxima de zero, mas ela já não é zero. Então, o simples surgimento de um indivíduo verde, que é uma mutação, ela alterou aqui, houve mudança no tempo, né? Então, isso também é evolução. Então, a gente pode falar que mutação também leva à evolução. Agora, a gente pode pressupor também que esse indivíduo verde, ele não surgiu ali naquela população, mas ele veio de uma população externa. E aí alterou a frequência, né? Alterou aqui essa população. Então, isso também é evolução, tá? E, por fim, tem um fenômeno que a gente chama de deriva genética, que é basicamente, como que eu vou explicar, né? É basicamente um evento aleatório. Então, vamos supor aqui que, com o passar do tempo, nesse tempo aqui que passou, por um acaso, tá? Não houve nenhum processo de seleção, nem nada. Por um acaso, os indivíduos vermelhos, eles se multiplicaram mais que os azuis. Então, sei lá, ali tinha 10, aqui vão ter uns 15 agora, na próxima geração. Tem esse tanto. E por um acaso os azuis se reproduziram menos, ó. Eles só deixaram 3 descendentes na próxima geração. Por seleção, tá? Então não tem nenhum atributo, não é por eles serem azuis ou vermelhos que eles se reproduziram menos. É por causa do acaso mesmo que isso aconteceu, que eles tiveram menos chances, né? Então, de certa forma, as populações elas flutuam também, né? Os atributos eles flutuam com o acaso, tá? Esse fenômeno da deriva genética, ele depende de 3 coisas, tá? Se vocês quiserem anotar, eles dependem da frequência inicial. Então, como que era aqui na população no tempo zero, né? Do tamanho populacional. Então, se a população é grande, esse fenômeno de flutuação ele vai ser diminuído. Se a população é pequena, ele vai acontecer mais. Eu vou dar um exemplo já para vocês. E terceiro, frequência inicial, tamanho populacional e o tempo, tá? É o tanto de tempo que passa. Quanto mais tempo passa, maior a deriva, né? Então, a gente pode... Geralmente aparece como o número de gerações. E esse aqui é um fenômeno importante evolutivo, viu, gente? O caso mais emblemático de deriva são os guepardos, que são os bichos que eles foram dizimados e sobrou uma população de 5 indivíduos em algum momento da história. Então, ali, por um acaso, os indivíduos que sobraram eram aqueles lá, né? E eles eram tão próximos que a população que surgiu de guepardos, eles são muito parecidos uns com os outros, por uma questão de deriva, tá? Foi um acaso ali, né? Só aqueles indivíduos se reproduziram, né? Não sei se ficou muito claro, mas isso é uma coisa que a gente estuda até mais em genética, né? Porque
Mas esses que sobraram não seriam os genes egoístas? Os que estão lá para sobreviver? Não, na verdade, Fernanda, foram indivíduos que, por acaso, não foram caçados, né? E aí, o que acontece é que eles eram aparentados já uns com os outros. Então, isso fez com que, mesmo que a população de guepardos aumentasse depois, eles sempre continuaram muito parecidos, né? Perdeu variabilidade. Isso a gente chama de gargalo, né? Gargalo genético. Fala, Amanda. Não, só ia falar que para deriva é sempre bom lembrar que não. Assim, porque é difícil, eu falo por mim mesma. A gente sempre tende a pensar nos caracteres, e aí a gente pensa. É muito mais fácil a gente pensar em termos de sobrevivência, em termos do efeito que aquele, né, que aquilo tem para o indivíduo. E na deriva, não tem, a gente não precisa considerar nada disso, eu não considero sobrevivência, nem. É completamente aleatório o quanto estocasticamente os indivíduos se encontraram e deixaram descendentes. E flutuou ali o valor da frequência, né, do atributo na população ao longo do tempo. Na internet tem simuladores, eu fiquei brincando essa semana. Ainda para ver essas simulações. Mas eu acho que não vale a pena a gente entrar, não, tá? Tá. Então a gente tem esses processos também, né? Não é só a seleção natural. Vou colocar aqui, né, o que a gente estudou. A gente estudou seleção natural, né? Falamos que migração também é um processo evolutivo, mutação é um processo evolutivo e deriva. A minha pergunta agora, é a pergunta que eu vou deixar aí, né? Que eu não vou responder, tem um livro também do Richard Dawkins que chama O Maior Espetáculo da Terra, uma coisa assim. Que ele vai criar um jargão que depois ficou aí nas redes, que é seleção natural é o único jogo na cidade. Selection is the only game in town. Para argumentar que, tudo bem, existem outros processos, mas o que importa é seleção natural. Eu adoro essa. O meu professor, eu tinha um professor de ecologia que ele era ultra selecionista também. Então, quando uma pessoa fala isso, a gente fala que ela é ultra selecionista. E ele era ultra selecionista, assim, demais, sabe? Ele falava exatamente isso, assim. Existem outros processos, mas a seleção é o que importa. Por quê? Por que a gente pensa que seleção é o único processo evolutivo que importa, né, na evolução? Porque existe a ideia de que seleção é o único jogo da cidade, né? Algumas pessoas vão responder que sim. Por que seleção é o único jogo na cidade, né? Porque se acredita que seleção é o único processo que pode levar à adaptação dos organismos ao longo do tempo. E será que isso é verdade? Isso é cenas do próximo capítulo, né? Né, Amanda? Mas assim, será que dá para entender por que se pensa isso? Por que a seleção seria a única que geraria adaptação? Eu acho que ainda não, né? Porque a gente não falou que é adaptação. Então a gente vai ter uma aula só para esse conceito, que é um conceito também super controverso, né? Na teoria evolutiva. E é difícil. É difícil, gente. Isso aí é uma filosofia em cima desse conceito. Mas basicamente, quando você vê um atributo assim que é muito encaixado, eu explico assim, encaixe. Um atributo que é muito encaixado, sabe? O beija-flor vai lá, ele encaixa o bico assim certinho na flor. Putz, isso aí é uma adaptação, né?
Tá muito encaixadinho aquele tubo longo. Aí eu penso isso. Então a mão, você vai lá, você pega a sua garrafa assim, ó, com a sua mão, ó, os dedos pega firme. Fala, poxa, isso aí é uma adaptação, né? Só que é difícil definir esse conceito, tá? É um problema. Mas a ideia é que esse tipo de atributo, que é encaixadinho ali, bonitinho, né? Você pode pensar em outros termos, tá, gente? Não é só mecânica, né? Pode ser também fisiológico, né? Se tem, sei lá, uma planta que ela tem a folha carnosa, né? Ela não perde água, ela tem um mecanismo, ela tem uma fisiologia fotossintética que ela não abre os estômatos de manhã, só à noite, para não perder a água. Aí você fala, meu, isso aí é uma adaptação. Tá muito encaixado ali com o ambiente que ela tá. Então a ideia que as pessoas têm é que isso só surge através de seleção natural e não por outros mecanismos. Porque a adaptação está maximizando aquela função, né? Ela está ali maximizando a performance. Então vejo que está diretamente relacionado com sobrevivência, com reprodução, que é o que está lá entre os três coisinhas que é preciso, os 3 princípios da seleção. Então, é por isso que é difícil pensar como que uma adaptação vai surgir a partir, por exemplo, de uma deriva que não está se importando com sobrevivência. Quem se importa, entre aspas, com sobrevivência é a seleção. Exatamente. E aí? Muito bom. Fiquem aí pensando nisso essa semana. Acho que era isso, gente. Tem um formulário lá, vou abrir para vocês. Vocês têm perguntas? Vou mandar, né, para vocês o. Ô, Amanda, você corrigiu os erros de português? Acho que sim, enfim. Eu acho que ele salvou, que depois eu abri de novo e estava Meu sonho é fazer um formulário e a Amanda não corrigir meu português, cara. Que isso, Vim? Os outros que você fez eu Sempre não tinha corrigido nada. Não, sempre tem umas coisas. Por isso que é bom, né? Dar aula em 2. É porque, Vim, você é uma mente muito, assim, evoluída. Então, a sua escrita não consegue acompanhar o que você está pensando. Tá. Uhum. Isso faz muito sentido. Já tá, ó. Você tá aqui, ó. Sabe que evolução não é melhora, né? Verdade. Esse é um ponto difícil de argumentar agora. Ô, gente, então esse aí é o quiz de hoje. Então se divirtam. Deixo a sala aberta para vocês conversarem. Não vou encerrar, vou só parar a gravação.